Bem-vindos, senhoras e senhores, caros ouvintes e espectadores e futuros podcasters. Eu sou Luciano Chaba, rumo à podosfera. Solta a vinheta. E para a aula de hoje, a gente vai fazer uma abordagem relacionada à gravação e edição. Esse é o nosso tema de hoje. E a partir de agora, as coisas vão cada vez mais se afunilando, porque a gente começa a criar características e estilos, tanto usando as ferramentas quanto na edição e a gravação. Portanto, eu vou acabar focando mais nas ferramentas que eu mais uso e que eu costumo usar, tanto para gravação como para edição. Algumas ferramentas para limpeza, outras ferramentas para regular o som, tirar ruído e algumas gambiarrinhas que a gente faz durante a nossa gravação. E mostrando, como eu falei, o estilo, né? Então a gente vai passar aí por algumas gravações e edições que eu venho fazendo para usar como exemplo também, certo? Como é de costume, eu vou fazer agora aqui um pequeno levantamento sobre algumas plataformas, né, ferramentas, softwares de gravação, e posteriormente eu vou mostrar como executar alguma delas e também relacionada à edição. A edição vai ser um pouco mais diferenciada. Eu vou passar algumas ferramentas que a gente pode usar, porém eu vou acabar focando mais na ferramenta que eu uso para edição. Então, vamos lá. A primeira plataforma de gravação, além de gravação, ela também faz a nossa conexão com os participantes. É o Skype. Isso mesmo, o Skype tem uma função agora embutida nela que permite que a gente faça uma gravação da reunião. Ela grava na nuvem, certo? Depois que a gente dá o OK ali, o play na gravação, ela faz um arquivo de vídeo, né, MP4, que facilita muito. O que acontece? Ela é apenas um canal de áudio, porém, quando a gente faz aí uma gravação com convidados que não têm o hábito de gravar, ou que a gente não, para nós, né, não temos o cuidado de canais separados, ela vai resolver, ela vai fazer essa gravação em nuvem. Assim que a gravação é encerrada, na própria mensagem ali, ela cria o arquivo, né, no chat, no bate-papo do Skype, e a gente consegue fazer o download desse arquivo e posteriormente editá-lo. Ele salva em MP4, mas eu também vou depois mostrar mais ou menos como é que a gente faz para separar áudio do vídeo, tá? O Skype agora tem essa função. Antigamente o Skype não liberava, né? A gente tinha poucas ferramentas que poderiam gravar com o Skype ligado. O Skype bloqueava outras ferramentas de gravação, né? Não sei dizer o porquê, mas fazia isso. Então era um trabalho imenso a gente conseguir usar o Skype e ao mesmo tempo que usar um gravador. Porém agora tem essa opção direto na página, né, tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo para celular ou no software para o PC, né? Lembrando que a gente pode usar o navegador, né, o próprio Google, para acessar o Skype, certo? A próxima ferramenta para gravação também serve para a nossa conexão, que é o próprio Discord, né? O Discord ele tem a função onde a gente adiciona alguns bots. Já falei sobre isso numa aula anterior. Alguns bots têm funções específicas e nós temos um bot que ele funciona como se fosse um participante do grupo, né, do servidor, e com um comando de texto ele inicia e com outro comando de texto ele finaliza a gravação. O nome desse bot é Craig, simulado por um ursinho. A vantagem
Quando ele sobe depois para a nuvem esse arquivo, a gente tem alguns tipos de arquivo, né, para poder baixar. E também em canais separados. Isso mesmo, a gente consegue gravar canais separados de cada participante. Isso ajuda muito na hora de fazer uma limpeza e de fazer a edição. Eu, né, prefiro assim, sempre canais separados, mantém uma qualidade. Mas lembrando que tanto o Skype quanto o Discord, ele fica vulnerável à internet. O que acontece? Quando a gente vai estar conectado, se a internet oscilar, indiferente para qual dos participantes, o ruído, vai ter som, pode ocasionar delay. Então a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Mas facilita bastante essa ferramenta. Outra ferramenta, essa eu uso e muito, se chama Amoto Call Record for Skype. Isso mesmo, ela é uma ferramenta que quando a gente conseguia gravar diretamente do Skype, o Skype não bloqueava esse software, né? Outros softwares de gravação de áudio instalado no computador, né, no PC, sempre que iniciava uma chamada pelo Skype, acabava parando de funcionar ou sendo bloqueado, ou não gravava o áudio, bloqueava o microfone. Porém, essa ferramenta resolvia esse problema. Ela é para o Skype, porém, eu uso ela ainda porque ela é uma plataforma, uma ferramenta fácil de usar, bem fácil de selecionar, e ela grava num áudio único, né? Um canal de áudio único. E ela grava tudo que acontece dentro do computador. Ou seja, ela grava a minha voz, ela grava a voz dos convidados. E caso eu precise colocar alguma música, algum áudio, qualquer coisa que esteja localizada no computador, no momento que eu dou play, ele grava também. E facilita muito, porque eu uso esse programa, né, o Amoto Call Record, para gravar e usar como backup. Por quê? A gente vai estar contando aí com, no caso, eu vou dar o exemplo do Collective Som, a voz da arte. Nesse programa, nós temos três gravações, normalmente, 3 canais de áudio. O meu, que eu sou um dos apresentadores, o da Patrícia, que é a outra apresentadora, né, a minha colega de bancada, e o do convidado. Pode ser que N fatores aconteça. O computador da Patrícia ou o meu pode parar de funcionar, perder a conexão, tiver oscilação na internet. Então, eu uso essa gravação do Amoto primeiro como backup, né? Porque eu não posso correr o risco de perder a gravação de um convidado e ter que refazer. E isso é muito ruim, né? Refazer uma gravação, a gente perde todo o time da conversa, toda a inspiração do momento. Então eu uso esse Amoto como backup, aí me facilita que eu não corro o risco de perder. Então o jeito de só para perder só se acontecer muitos fatores negativos. Outro fator que me leva a usar o Amoto é que eu preciso de um arquivo com todas as vozes reunidas para fazer a sincronia. Como eu gravo em canais separados, né, eu tenho que reunir o áudio da Patrícia, o do convidado e o meu. Então eu preciso de algo que me guie para saber aonde cada um inicia. E depois que eu localizo e faço essa gravação, né, faço essa sincronia, eu não uso mais o Amoto. Porém, ele serve de backup. Numa ocasião que eu possa precisar aí de um trecho ou de todo o conteúdo, ele me resolve, né? Então eu sempre mantenho esse arquivo de backup, porque mesmo que a gente grave em canais separados, pode acontecer problemas e sempre há oscilação na internet, deixando ruídos e áudio inaudível
ou algo assim. Então é bom ter essa carta na manga. Sempre, eu aconselho, sempre quando for fazer uma gravação, ter um arquivo de backup. E de preferência, no caso eu faço a gravação, eu sou a parte que observo ali o programa, então eu sempre estou atento. Eu vou mostrar mais depois como é que funciona o Amoto. Porém é interessante que todos tenham esse programa ou outro programa de sua preferência que faça uma gravação de backup, o que reúna todo o conteúdo do assunto, todas as vozes no mesmo programa, porque eu ainda corro o risco de o meu computador dar problema, então a gente não perde todo o arquivo, certo? Esse é o Amoto Call Record for Skype. Mais um programa instalado no computador que vai servir como gravador, né? É o Audacity, ou Audacity, né? Vai de acordo com a pronúncia de cada um. É um programa também bem intuitivo, que tem alguns cuidados ali, ele vai servir e muito ao propósito. Porém, eu prefiro não usá-lo. Eu não gosto muito de usar ele, eu uso essa ferramenta de outras maneiras. Porém, muitos usam, é um software gratuito e de fácil manuseio, né? Como falei, muito intuitivo e resolve totalmente o problema. Agora, vou falar da ferramenta que essa sim eu realmente uso para as minhas gravações, que se chama Sony Vegas. Os mais conhecidos sabem que o Sony Vegas é uma ótima plataforma aí para edição de vídeo. Porém, ela serve também para gravar e editar áudio, certo? Eu uso essa plataforma, essa ferramenta, tanto para gravação da minha voz, quanto para as edições, né? Ela grava só a minha voz, não tem interrupção de terceiros, nem dos convidados, nem do computador. Então ela grava só o meu canal de áudio. E ela, assim como a Audacity, ela não é tão intuitiva, acredito eu, mas ela é de fácil manuseio, né? Vocês com minutos olhando para a plataforma, vocês já vão conseguir se identificar com os botões e os atalhos. Porém, eu vou passá-lo também por ela e vou explicar como funciona. Então, pessoal, como eu já tinha falado antes, nós temos aqui o Skype, que é uma ferramenta muito útil para conexão, né? A gente vai aí reunir os amigos numa chamada. Podemos fazer uma chamada entre duas pessoas ou em um grupo, né? E ela tem agora embutido nela uma ferramenta de gravação. Isso aí é muito útil para a gente que está gravando à distância aí, e às vezes com pouco material, com pouco equipamento, né? Então ajuda bastante. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos, porque na verdade esse aqui, o Skype, ele precisa fazer uma chamada, mas eu não vou fazer uma chamada agora porque não é o momento de incomodar as pessoas, certo? Porém vai ser bem simples, aí vocês observando não vão ter erro. Aqui nós temos uma gravação que foi feita há poucos dias atrás. Eu e o Old Boy, né, o Giovanni, a gente se conectou e conversamos por um tempo, certo? Ele iniciou uma gravação, porém a gravação fica para ambos, todos que tiverem esse grupo aqui, no caso eu e ele, né, fomos a chamada. Se a gente tivesse adicionado mais pessoas aqui, as outras pessoas também teriam acesso a essa gravação. Ela faz uma gravação como se fosse um vídeo, certo? Aqui apareceria a câmera das pessoas, né? Dos convidados, das pessoas que participaram da reunião. Porém a gente não conectou, então ela fica com esse ícone, mas ela tem nossa imagem e nosso áudio,
certo? Ele fica disponível aqui por 30 dias, né? Aparece a mensagem depois que a gente finaliza a gravação. E a gente consegue depois usar essa voz. Ela tem uma vantagem que ela pega direto do microfone. Então, por mais que a gente esteja problema na nossa internet, ele, entre aspas, estou fazendo aqui coelhinhos voadores, tá? Entre aspas, o áudio fica até ok, tá? Não fica igual uma gravação direto do seu computador, mas ela fica razoavelmente boa, certo? Para iniciar, vocês iniciam aqui, né? Fazem a chamada, certo? Fazem a chamada. Quando a pessoa atender, aqui nós temos 3 pontinhos, né? Quem conhece sabe que é o menu. Clicando nele, nós temos isso aqui: mensagem com vídeo, agendar uma chamada e criar a votação. Porém, quando a chamada está em curso, a gente consegue vai aparecer umas novas mensagens. A primeira delas é iniciar a gravação. Vocês iniciando essa gravação, vai começar a capturar, né, o áudio e a imagem, e finalizada, vocês vêm aqui também nos 3 pontinhos, vai aparecer a caixa de mensagem e vocês encerram a gravação, finalizam a gravação. Uma das vantagens é que quando entra um participante, normalmente ele entra e faz parte da chamada e da gravação, então não tem necessidade de sincronia e nem nada disso, certo? Aqui nós temos o Skype. Certo, pessoal, agora nós vamos falar do Discord, né? Eu já falei para vocês lá como é que funciona a conexão, como é que funciona a criação do servidor, né? Vocês podem estar acessando aí servidores já criados para fazer as reuniões e as gravações. Como eu falei, vocês podem criar aí um grupo fechado, onde vai ter que ter convites, né? Aqui tá só eu. E vocês vão ter que adicionar as pessoas ou retirar as pessoas de acordo com a gravação. Por quê? Nem sempre o Craig vai gravar a voz do participante que entra após ele iniciar. Vocês vão iniciar ele e aí ele vai fazer a gravação de todos os participantes. Porém, vamos aqui num grupo maior. Esse grupo, por exemplo, que eu tenho muitos convidados, muitos amigos que participam, certo? Se por acaso algum deles entrar após a gravação estar iniciada, ele vai participar, a gente vai ouvir ele, porém, e muitas vezes acontece isso, o Craig, tá aqui nosso amigo, ele não capta o áudio desse novo participante, a gente tem que encerrar a gravação e iniciar uma nova. Então, um conselho que eu dou, no caso aqui eu tenho um grupo grande, né, de pessoas, porém cada vez que a gente vai fazer uma gravação, a gente separa, tira os convidados, certo? E chama eles novamente para fazer parte da gravação. Lembrando que tem outros bots que fazem, né? Eu tenho aqui, ó, o Audio Record, porém nem todos funcionam. Alguns têm algum problema, eles funcionam por um tempo. O Craig é o único até então que está nativa. Como é que vocês vão fazer? Certo? Nós criamos o servidor. Estamos aqui, né? Luciano Chaba, o rei do servidor. A gente vai procurar colocar aqui, ó, esse é o endereço, craig.chat, certo? Vai para a página inicial, home. O que acontece? Vocês vão aqui, ó, convidar Craig para o seu servidor Discord. Vão clicar, certo? Vai abrir uma tela. Vamos de novo aqui rapidinho, certo? Só tá eu aqui. Esse é o Craig, o bot, e esse é o meu Discord. Eu vou vir aqui
adicionar ao servidor, certo? Veja bem, nós temos eu controlo 3 servidores, eu sou dono de 3 servidores. Porém, eu já estou com ele adicionado em alguns. Então, o podcast Shaba, que é o servidor que a gente criou a última vez, tá aqui. Vocês viram que ele não tem mais participantes. Porém, iniciando aqui, eu vou autorizar, né? Coloquei ele no servidor. Eu vou autorizar, vou esperar carregar. Vou marcar que eu sou um ser humano, ser humaninho. Autorizado. Nós aqui estamos ele, certo? Esse é o grupo. Vou mostrar para vocês agora rapidinho como é que funciona. Nós temos aqui um comando em forma de texto, certo? Vou adicionar aqui para vocês verem. A gente vai escrever na nossa tela o seguinte comando de texto: Craig com C maiúsculo, vírgula, Enter, certo? Vocês vão ver. Perdão, eu falei errado. Craig com C maiúsculo, novamente, vírgula, espaço, entrar. E aí a gente dá o comando. O Craig acabou de dar um som me avisando que ele está em gravação, tá? Aqui está ele está gravando. Eu vou aqui, eu não adianta eu simplesmente liberar meu microfone. Eu tenho que liberar meu microfone, ainda assim eu não estou na gravação, certo? Eu vou mudar o comando, certo? Vamos mudar o comando. O Craig não está gravando a minha voz. Eu vou botar aqui um outro comando. Craig com C maiúsculo, vírgula, e o comando sair. O Craig acabou de sair. Vocês viram aqui, ele estava no canal de voz e saiu. Aqui é a mensagem do Craig para nós. Ele avisa que está gravando e vou gravar até 6 horas. As gravações serão gravadas automaticamente depois de 160 horas do começo da gravação, ou seja, do início da gravação. Vocês gravam durante 6 horas, mas ficam 168 horas no ar, né, na nuvem, essa gravação. E pode ser baixada até durante a gravação. Vocês têm os 2 links. Vou mostrar depois rapidinho como é que funciona. Antes eu vou fazer mais uma coisinha aqui para vocês. Vocês vão clicar no canal de voz, vai dar o acesso. A gente vai vir aqui novamente, comando de texto. O Craig acabou de avisar. Exatamente, agora sim ele está gravando. Vocês viram aí que Now Recorder, ou seja, agora gravando. E do mesmo jeito, agora ele está fazendo a gravação da minha voz. Olha lá, o íconezinho do alto-falante, né, do microfone sendo usado. Aqui está eu e o meu amigo Craig. Cada vez que eu falo, o ícone fica verde. Ele, como está gravando, está sempre verdinho. Acabando a gravação, eu dou o comando de voz, comando de texto, sair. Saímos. Ele acabou de avisar e nós temos aqui os links. Clicando no link, eu vou ser sim, este link vai levar, eu vou até lá. Vai me levar para uma página onde eu tenho os arquivos que eu posso. Em algum momento ele pode dar alguns problemas, tá? Mas esses são os arquivos principais. Nós temos o download e multicanal em projeto Audacity, FLAC, Wave e o MPEG 4, né?
eu costumo baixar aqui ou em Wave. Mas às vezes dá esse pequeno probleminha aqui, ó. A gente não consegue buscar. Mas os outros arquivos, FLAC, por exemplo, o próprio computador vai reconhecer. Mas para trabalhar com algum tipo depois de edição, você de repente tem que transformar ou não. Nós temos aqui o canal único, né, onde seja todas as vozes estão misturadas. Clicando em outros formatos, a gente retorna ao download multicanal. Então, temos aqui e outras formas. E multitrack, mesma coisa, são canais separados. Já ver que já tem aqui alguns, certo? Aqui, esse local processing aqui, Windows Application. Vocês podem clicar e vai baixar em canais separados. Porém, é todo um trabalho, vai salvar numa pasta, vocês vão ter que descompactar, provavelmente vão ter que transformar esse áudio num arquivo que o software de edição vai reconhecer. Então dá um pouco mais de trabalho, mas resolve também, certo? E Discord por enquanto é isso. Acessar aí, página do Craig, coloque ele no servidor de vocês, certo? Comando de texto para ele iniciar, né, ele vai entrar na chamada, e o comando de texto para ele sair da chamada e parar assim a gravação, certo? Pois bem, agora vamos falar do Amoto Call Record for Skype, isso mesmo. Aí isso aqui é mais uma ferramenta, é aquela que eu falei que eu uso para backup, ou seja, indiferente da gravação, até quando eu vou fazer uma participação em algum podcast onde eu gravo meu áudio isolado, eu sempre uso esse programa aqui para mim e também para ajudar o meu host do programa que eu participo. E quando eu gravo o Café com Gibi ou Coletivo Som, eu também uso essa ferramenta aqui. Ela é o meu backup e também meu áudio para sincronia. Como é que ele funciona? Eu vou dizer para vocês que esse aqui é um programa que funciona tanto para o Discord também. Eu uso ele também no Discord, porque o Discord salva em áudio, salva em vários tipos de arquivo, porém, mas eu uso ele na minha máquina. E na gravação no Skype, quando a gravação é feita na nuvem também, eu ativo esse programa aqui para ele fazer o meu backup, né? Eu não quero correr o risco de perder uma gravação áudio. Então, como é que vai funcionar? A gente vai vir aqui, inicia ele primeiro, certo? Inicia ele. A gente vai vir aqui, primeiro momento, né? A gente não precisa mexer em nenhuma configuração dele. A gente vai vir aqui, File and Folders, certo? E a gente vai selecionar a pasta que a gente quer que grave o nosso áudio, certo? A gente vai vir aqui, clicou, adicionou e foi. Nós também podemos selecionar a pasta onde vai ser onde vai ser salvo o arquivo de vídeo. Isso mesmo. O programa ele nos libera a gravação do vídeo. Deixa eu encerrar aqui rapidinho. Porém, nós temos aqui, ó, para gravação de áudio, ele é software livre, certo? Ele é de graça. Porém, essa versão, que é a versão gratuita, não libera a câmera. Para liberar a câmera, nós teremos que adquirir uma outra versão que aí assim libere a gravação da nossa webcam, né? Mas como para nós aqui o interessante é a voz, a gente vai ficar com a versão gratuita. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, nós temos aqui Audio Devs. O que acontece? Aqui a gente vai fazer os testes que a gente precisa fazer. Aqui está selecionado, certo? Meu alto-falante, uma placa adaptadora USB que eu uso. E vocês podem ver que é a minha placa adaptadora USB do meu microfone. Enquanto eu falo,
Vocês podem ver que está oscilando aqui, né? Ou seja, está bom o meu áudio, tá gravando tudo. Mas como é que eu vou saber se está gravando o que acontece no computador? A gente vai clicar aqui. E nós temos o teste do microfone. Isso mesmo, a gente testa o microfone e o fone nessa parte aqui. Essa música que vocês conseguiram ouvir aí é o teste dos meus alto-falantes. Selecionado o arquivo e a pasta onde vai ser salvo. A gente veio aqui também a seleção, né, dos testes, certo? E aqui vai aparecer a nossa placa, o nosso microfone. E aí é simples, é só iniciar a gravação. Temos um contador, nosso microfone está em pleno vapor. A gente clicando em algum som, a gente tem momentos que vai aparecer alguma coisa aqui, um teste de ruído. Aí a gente consegue ver que o nosso som, então, a gente já conseguiu ver que o nosso som do alto-falante está a pleno vapor. Um detalhe: esse programa ele faz apenas gravações de 15 em 15 minutos, mas ele não encerra a gravação. Quando fecha, quando estoura o tempo de 15 minutos, ele manda um aviso perguntando se a gente quer continuar a gravação ou deseja encerrar 15 minutos. Vocês têm 1 minuto para selecionar, né, uma das opções, continuar ou não. Clicando em continuar, ela vai aparecer aqui no canto direito inferior. Clicando em continuar, a gravação segue perfeitamente, sem parar, certo? Enquanto o HD tiver espaço, ela está gravando. Se vocês não clicarem em nada, a gravação cessa em 15 minutos. E isso vai acontecer a cada 15 minutos. Então, quando estiverem gravando, assim como eu faço, vocês têm que estar sempre atento à tela do computador, né? Vocês, como apresentadores, né, os hosts, têm que ter esse cuidado. A cada 15 minutos vai mandar a mensagem e vocês podem clicar em continuar. Eu estou falando desse programa porque ele é gratuito, ele tem algumas funções, ele me libera a seleção da minha placa, né? Tem outros que não liberam, então pode dar conflito. Eu consigo selecionar uma pasta e tudo mais. Clicando aqui, a gente vai encerrar a gravação. Ela vai dar aquela renderizadinha básica. E ok, né? Vamos fechar aqui. E aqui ele vai salvar. Ele salva com o diretório com o nome que a gente pré-definiu. Então, aqui está o arquivo que a gente selecionou, certo? E aí a partir daqui a gente vai tirar nosso áudio. Certo, pessoal. Aqui nós temos a ferramenta, né? O software, o programa Audacity, o Audacity. É uma ferramenta que serve também para edição e para gravação, né, da voz de vocês, canal único. O que acontece? Vocês vão escolher aqui, ó, os métodos primeiro, né? Lembrando que vocês vão ter que selecionar o microfone ou não de vocês, né? Vocês vão deixar aqui, ó, em Windows Direct, certo? Isso que é muito importante. Aqui no microfone, vocês vão escolher a captura de som, certo? Que seria do computador, ou o microfone, que é a voz de vocês. Não, aqui é diferente.
e aqui também. Esses dois são importantes: Windows Direct e a placa de áudio de vocês, certo? Fazendo isso, vocês vão clicar no botão gravar. Clicando no botão gravar, nós temos aí a nossa voz sendo gravada. Esse programa aqui ele é bem leve, em relação a outros programas, e fácil de usar, né? Como eu falei, ele é intuitivo. No próprio visual dele aqui você já tem os botões, né, padrões aqui, né? O círculo para gravar, quadrado para dar o stop, né, parar, o play e o pause. Aqui vocês estão observando que está gravando o que eu falo. Aqui vocês vão vendo a qualidade em decibéis da minha voz, certo? Finalizando a gravação de vocês, vocês vão parar. Depois disso, vocês têm que, né? Esse é um projeto. Vocês podem salvar o projeto. Quando eu finalizar aqui, vai pedir para salvar o projeto. E você tem que exportar. Esse aqui ele exporta em Wave, tá? Uma qualidade bem superior. Para salvar em MP3, que é um pouco mais inferior, porém é muito mais leve, vocês têm que instalar um diretório ali, tá? Mas eu não aconselho, tá? Aconselho mais vocês a salvar em Wave mesmo, que ele vai facilitar muito para vocês, uma qualidade maior. Aqui vocês têm uma série de arquivos, certo? Como eu falei, o arquivo em MP3 ele vai dar esse erro. Vocês precisam procurar baixar esse driver aqui, certo? Para poder fazer em MP3. Mas aí não é possível. Mas vocês podem exportar o áudio em Wave, que é uma qualidade muito maior, né? Clicando ali, vocês vão vir em Wave, certo? E salva o arquivo. É bem simples. Vai ter todo um processamento. Aí salvou. Como eu falei, esse programa aqui, além de gravar a voz, ele também faz a edição, né? Nós temos aqui nosso arquivo que a gente acabou de editar, certo? Clicando no play, nós temos aí a nossa voz sendo gravada. Esse programa aqui ele é bem leve, em relação a outros programas. É isso aí, vocês já ouviram, né? Vocês podem ter observado aí que tem um ruído de fundo. O que acontece? Esse programa aqui ele também serve para editar e tem alguns plugins, né? Alguns efeitos aí que a gente pode usar. Como eu falei, eu não uso esse software para edição, mas eu uso ele como uma das ferramentas para minha edição. O que eu costumo fazer com o Audacity? Não uso para gravação também, porque eu uso o Sony Vegas, porém ele me facilita nessa parte aqui, ó. Eu exporto para dentro dele um canal de áudio, né? Aquele que eu quero tratar em todas as gravações que eu faço. Eu sempre procuro a parte de ruído que eu quero tirar, né? Seleciono esse ruído. Aqui está a seleção do ruído que eu quero tirar. E isso aqui é o que está me atrapalhando durante a gravação, tá? Quanto maior o trecho que vocês selecionarem, melhor. O que acontece? Quando eu inicio qualquer gravação minha, eu sempre peço, né? E a gente sempre faz isso. A gente faz uns 10 segundos de silêncio. 10 segundos
pode não parecer nada, mas é muito. Esses 10 segundos de silêncio serve para os microfones abertos captarem todo o ruído ao nosso redor, né? Sopros, pequenas induções elétricas, qualquer outro tipo de ruído que possa atrapalhar no meu programa. Aí depois eu exporto para cá o áudio, aqui para dentro da ferramenta. Seleciono o tipo de ruído que eu quero isolar, no caso esse aqui, né? Eu vou até posso ouvir novamente para mostrar para vocês, certo? Em vez de clicar no play aqui, eu clico no botão de espaço do meu teclado, que é onde dá o play. Viu? Vocês ouviram que tem um ruído, né? Então eu vou selecionar esse trecho que eu quero suprimir esse ruído. Eu vou vir aqui na efeitos, redução, obter perfil de ruído, ou seja, ele vai selecionar aquele tipo de ruído ali. Quanto maior o trecho que você selecionar de ruído, mais demorado vai ser para selecionar, né? Vai aparecer uma barra de carregamento. Feito isso, eu dou 2 cliques no arquivo, eu seleciono todo o arquivo, certo? Todo o arquivo está selecionado. Vou vir novamente no menu efeitos, novamente no redução de ruído. Eu já obtive o meu perfil de ruído, agora eu quero suprimir. Aqui a gente vai vendo em decibéis, né? Eu deixo normalmente para o padrão 30, para evitar de tirar também muito da nossa voz. E dou um play. Vai ter um carregamento. Quanto maior o áudio, né, quanto mais longo, mais demorado vai ter. Se vocês observarem a tela, vocês vão ver que o ruído dos espaços já sumiu, né? Dando play, nós temos aí a nossa voz sendo gravada. Esse programa aqui ele é bem leve. Vocês viram que o ruído em si saiu, porém não é o efeito total, né? A gente vai depois trabalhar em cima desses espaços, esses pequenos ruídos que passaram aqui. Feito isso, aquele mesmo processo, a gente exporta o nosso arquivo limpo. Assim que eu faço, importo o áudio para dentro do Audacity, seleciono o ruído, limpo e renderizo novamente, para aí assim depois eu poder editá-lo, certo? Esse é o Audacity. Agora a gente vai falar da ferramenta que eu costumo usar tanto para gravação quanto para edição. Eu vou fazer aqui um tutorialzinho rápido, né, de como eu uso a plataforma, a ferramenta. Primeira coisa, a gente abre o arquivo. Eu costumo fazer esse processo aqui. Eu salvo o arquivo, né? Esse aqui é o meu projeto, vai ser salvo. Agora, para gravar a minha voz, vai pedir para me salvar esse diretóriozinho aqui. Eu faço a mesma coisa, seleciono, ele vai fazer um arquivozinho depois lá de áudio. E agora seleciono. Pois bem, está gravando a minha voz. Aqui vocês podem observar que está gravando apenas um momento, né, enquanto eu converso com vocês. E aí, cessando, né, a gente tem o controle aqui, ó, de iniciar, gravar e finalizar a gravação. Finalizando,
Essa aqui é o arquivo que vai salvar lá naquela pasta que eu fiz. Temos o áudio aqui. E a gente pode continuar. E podemos continuar a gravação a qualquer momento. Então serve muito bem aí para fazer uma narração em off, né? Ou, por exemplo, quem quiser fazer um audiodrama ou uma leitura de um livro, pode gravar e pausar e iniciar a gravação da onde parou. Vocês estão vendo aí? E a cada play que eu dou, uma nova gravação se inicia. E aí eu posso depois trabalhar em cima de cada um desses trechos de áudio. Certo? Aqui é apenas a parte da gravação. É bem simples. Nós temos aqui e gravar ou não. Gravou, né? Temos a gravação feita, a gente pode ouvir a qualidade do nosso áudio. Aí. Mas Luciano, ficou baixa a minha voz, não ficou muito boa, ficou alta. A gente clica no teclado, certo? A letra V. Acabou de criar uma linha de volume dentro do próprio canal. Aqui a gente vai conseguir manipular essa linha de áudio, certo? Então ali, ó, vocês estão vendo o nível, certo? O nível é bom que se mantém em 0. Vocês vão vir aqui, no caso está um pouco acima, eu vou baixar um pouquinho. Aí, se ficar muito alto, vocês podem baixar aqui nessa linha de volume ou aumentar. Mas não é só aqui que vocês podem fazer. Aqui vocês podem também aqui clicando no volume, certo? E eu costumo deixar zerado para poder trabalhar em cima desse nível. Veja bem, aqui eu estou mostrando como fazer a gravação, certo? Vocês têm esse item aqui, vocês têm esse item aqui. E também nós temos alguns efeitos. Clicando aqui, nós temos efeitos. Esses aqui são os efeitos padrões, certo? Onde a gente manipula cada momento do áudio, né? Aumentando ou diminuindo o grave, o agudo, certo? Eu não aconselho a mexer aqui porque é muito delicado. Cada tracinho, cada momento que vocês mexerem vai manipular muito. Mas vocês podem adicionar um outro aqui, ó, um outro perfil de efeito, que é o volume. Simples, fácil. Não adicionou. Agora adicionou. Aqui nós temos o volume. Simples de usar. Vocês vão aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade. Mas acredito eu que apenas essa linha de volume e esse botão aqui já vai ser o suficiente para vocês deixarem num tom agradável para vocês. Feito isso, salvando, né? Vamos lá no Ctrl S, padrão, salvar o projeto. Vocês vão vir nesse íconezinho aqui, ó, renderizar como. Ou vocês podem vir aqui no renderizar como, né? Mesma opção, certo? Vai levar para a mesma
pro mesmo item. Vamos dar 2 cliques no projeto, perdão, renderizar como. Aí a gente vai lá, vamos procurar a pasta que a gente vai trabalhar. É nessa pasta que a gente quer. Vamos dar um nome, certo? Aqui eu tenho os favoritos, certo? Os itens favoritos. E eu costumo salvar MP3 apenas quando está tudo finalizado, para poder subir para o meu servidor lá, né? Para a plataforma onde eu hospedo, né? A hospedagem do podcast. Quando eu estou trabalhando ainda o áudio, eu costumo usar o Wave, certo? Mono. E clico em renderizar. Sim, vamos renderizar e vamos apagar o existente. Finalizamos. Aqui foi a gravação. Agora vamos fazer aquele passo a passo de quase todo o processo. Primeiramente a gente vai fazer a gravação, dando aquele espaço mais ou menos de 10 segundos, como eu havia falado. A partir de aqui agora começa a gravação. A gente vai trabalhar um passo a passo, né? Vou mostrar para vocês aí sobre níveis do áudio, como fazer alguns cortes em canais separados e trabalhar alguns pontos, né? Vamos aí ter um pouco também de cortina musical, que é um item que eu falei lá na pauta, e vírgulas sonoras também. A gente pode usar algumas vírgulas sonoras. Tudo isso nesse pequeno trecho que você pode estar acompanhando, certo? Nós aí temos com 55 segundos e vamos finalizar esse trecho. Acabamos aqui. Agora a gente vai renderizar. Nós temos esse arquivo aqui. Vamos renderizar. Vai substituir. Com certeza vai substituir. O arquivo está pronto, certo? Vamos aqui salvar esse aqui. Abrimos um projeto novo. Vamos aqui no Audacity. Vamos importar o arquivo, né? Como eu havia falado antes. A gente pode arrastar aqui para dentro. Porém, também podemos selecionar ele. Aqui vai vir o arquivo. Lembrando, eu deixei um início só com o som ambiente. Como eu falei antes, a gente vai selecionar esse trecho, efeitos, redução de ruído, obter perfil, selecionamos o arquivo, efeito novamente, redução de ruído e OK. Vai iniciar, nós já temos aqui. Agora vamos exportar o nosso áudio. O áudio ele vai ser exportado em Wave, certo? E a gente vai trabalhar ele agora. A gente vai renomear ele. Vamos botar aqui. Wave. E eu não falei
porque eu vou usar agora. Tem um outro, ó, aí, ó, aqui está ele. Esse é uma ferramenta niveladora de áudio. É muito importante. É muito importante que vocês trabalhem com algo assim. Várias outras ferramentas, Premiere, próprio Sony, todos eles têm ferramentas parecidas, tanto para ruído quanto esse aqui. Esse aqui é um nivelador de som. Vai servir principalmente para o pessoal que usa microfone fixo na bancada, quando as pessoas costumam se afastar e retornar em direção ao microfone. O áudio pode ficar baixo ou muito alto. Esse aqui é o Levelator. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente arrastar para cima. Ele vai carregando e fazendo uma nivelação de som. E na própria pasta ele vai criar esse output, que é o arquivo que a gente vai usar, certo? Ele faz uma nivelação. Inclusive vocês podem usar até para algumas músicas, caso a música tenha o início mais baixo, depois alguma oscilação durante a própria execução da música. Vai ajudar como cortina musical para toda a cortina ficar no mesmo tom. Vamos vir aqui, nosso novo arquivo. A gente vai vir e importar, certo? Importando o áudio. Lembrando que isso aqui é só uma amostra do que a gente pode fazer. Vamos ali na nossa pastinha, perdão, aqui. Vamos procurar agora o nosso arquivo output. Nós temos aqui o arquivo sendo o arquivo aqui carregou. O que acontece? Aqui nós temos o nosso arquivo, certo? Vamos aqui clicar no teclado, na letra V, clicando nossa linha de volume. A gente pode aumentar um pouquinho aqui de leve, né? Vocês reparam que tem um início, certo? O que a gente pode fazer? Eu não quero essa parte em silêncio aqui e ela pode conter algum ruído, então eu vou clicar com o teclado, no teclado, na letra S. Eu vou posicionar o marcador, posso rodando o botão do meio do mouse ou clicando na seta para cima. Eu amplio bastante, eu estico meu áudio. Então eu posso selecionar exatamente aonde eu quero, clicando com o mouse, posicionando. Mas é muito sensível. Vocês podem posicionar ele perto e com o próprio direcional do teclado ir para frente ou para trás, certo? Chegou no seu ponto, cliquem com a letra S aonde vocês querem fazer o corte. Muito importante, esse corte aqui ele vai ficar fixo, ele não vai se mover. Vocês podem clicar nesse aqui, deleta, e qualquer ruído que esse canal de áudio, que essa linha de áudio tinha, ela não existe mais. Vocês querem agora, estou rolando com o botão médio para diminuir, para poder visualizar a linha. Agora eu quero posicionar essa linha de áudio. Veja bem, nós temos aqui 1 minuto. Esse 1 minuto marca onde eu cliquei. Vou mostrar para vocês agora mais um detalhezinho. Eu quero adicionar uma música. Tá? Eu tenho um clipe musical aqui com uma imagem, mas eu quero só o áudio. A gente vai arrastar ou importar nosso arquivo para dentro do projeto. Posso botar não porque eu não quero configurar a imagem. Veja bem, nós temos uma imagem, são 2 canais, certo? Esse canal aqui é só vídeo e esse é só áudio. Eu quero só o áudio.
Eu clico no canal que eu quero. Eu vou clicar nesse aqui, que é a imagem. Vou clicar com o teclado a letra U e eu separo os arquivos. Agora veja bem, eu tenho arquivo separado, certo? Arquivo separado. Posso deletar esse arquivo. Vou clicar com o mouse, botão direito, e vou eliminar essa pista. Essa pista é o canal. Agora veja bem, nós temos aqui uma música. Vocês ouviram? Nós temos aqui o nosso som rodando. O que acontece? Eu vou afastar um pouquinho o meu... Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu tô com o Vegas aberto, certo? Esse aqui é a nossa mesa de edição. Eu vou mostrar agora aqui algumas dicas do jeito que eu faço, né, do meu processo de edição de cada podcast, tanto o Café com Gibi quanto o Coletive Som, né, os dois podcasts que eu sou responsável pela edição, assim como pela apresentação. Pois bem, nós temos um canal de áudio, certo? Aqui a gente isola o som, ajuda muito na hora que a gente precisa escutar detalhadamente uma faixa de áudio, né? Clicando nesses íconezinhos aqui a gente muta o canal de áudio desejado, né? E libera o canal que a gente quiser. O que acontece? Eu trabalho com uma edição em que eu depois de limpar cada canal de áudio, eu adiciono os canais que eu vou trabalhar na mesa de edição, né? Aqui. E eu vou cortando, limpando, tirando trechos, adiantando, recuando, conforme a minha necessidade. E normalmente eu já estruturo o episódio parte a parte. Normalmente eu pego a pauta, né? Como eu falei para vocês lá no começo das primeiras aulas, que a pauta, além de guiar a apresentação, o programa em si, ela também ajuda na hora da edição. Por quê? É para a gente não esquecer aquele detalhe que faz parte do podcast, ou caso a gente queira mudar, né, o nosso perfil, o nosso formato. E é importante também, caso a gente necessite de uma outra pessoa que vai editar, né, porque é sempre bom receber uma ajuda na hora de editar, já que tira bastante tempo da gente. Então essa estrutura da pauta vai ajudar bastante. Como eu falei, eu me guio por ela. Aqui nós temos apenas um canal de áudio, certo? E um canal com uma música. Vamos dar um playzinho só para dar uma olhada, para ouvir. Então, aqui nós temos uma faixa musical. Como eu falei, a gente vai clicar na primeira faixa, vamos clicar no teclado na letra V, que ele vai nos dar uma linha de áudio. Essa linha de áudio, vocês podem ver aqui, é o volume. Além daqui, desse controle, que a gente pode aumentar e baixar o volume, a gente tem essa linha. Vamos clicar aqui na de baixo, dar uma letra V novamente. O que acontece? Aqui a gente aumenta gradualmente, né? Perdão, gradualmente não. A gente aumenta continuamente todo o canal de áudio. Essa linha de áudio a gente pode manipular ela, tá? Primeira coisa eu vou ensinar aqui a gente a manipular. Nós temos aqui um áudio inicial. Então a gente está ouvindo aqui, certo? Espaço, isso é importante para a gente não se perder. Cada vez que eu quiser pausar do ponto aonde eu parei, eu vou clicar no Enter, certo? O Enter para no momento que eu quiser. Eu pauso o programa. O espaço
retorna para o último ponto desejado, como se fosse um checkpoint, né, no videogame. Aqui nós temos a linha de áudio, né? A gente pode baixar e aumentar ela por inteiro, veja bem, tá? A gente tem um controle aqui. E eu aconselho a nunca passar, aqui nós temos um negativo, certo? Nunca passar desse decibéis aqui. Aí, ó. Eu costumo manter aqui entre -4 e -1. Se eu aumentar demais, próximo a 0 e acima de 0, estoura demais. Então eu sempre mantenho aqui abaixo de 0. Aqui nós temos os decibéis ali, ó, 2.1, que é o que vai manter aqui, certo? Aqui já aumenta um pouquinho mais. O que acontece? A gente vai criar pontos onde a gente vai manipular esse áudio. Vamos lá, a gente clica dá 2 cliques, né, com o botão esquerdo, vai criar um ponto. A gente agora mexendo, ó, veja bem, nós temos um ponto fixo lá e o ponto móvel aqui. Dei um Ctrl Z, retornei, porque eu quero fazer diferente. Eu vou criar um outro ponto aqui. Agora, aqui eu posso fazer ele diminuir o volume, certo? E manipular ele. Posso fazer ondulações, posso fazer o processo que eu quiser aqui agora. Certo? Então, clicando com o botão esquerdo, a gente cria pontos manipuláveis aqui no áudio, né? E isso a gente pode fazer toda a extensão do canal. Aí nós temos, ó, quando a gente quiser, certo? Caso algum momento esteja mais baixo, mais alto, ou a gente quer fazer alguma oscilação, dar ênfase em algo que foi dito, a gente pode manipular todo o áudio. Agora outro detalhe, nós temos aqui, a gente pode guiar o nosso canal de áudio para onde a gente quer. Vamos ali com o botão médio, né? O botão do meio do mouse, a gente vai aumentar nosso áudio aqui, né? A nossa mesa de edição. Lembrando que a gente pode usar o teclado do computador, né? Para cima aumenta, para baixo diminui. E a gente para a esquerda a gente guia a seta, ou para a direita. Importante. Agora a gente vai fazer cortes. Esses cortes a gente seleciona onde a gente vai querer e com o teclado a gente clica no S. Mas aí tá, o S vai criar o nosso corte. A gente pode até excluir, que diminui o ruído do nosso programa. O que acontece? Eu costumo usar um canal de áudio para cada momento que eu vá trabalhar. Eu uso um canal de áudio para cada voz. Eu uso um canal, uma linha, né, para música. Se eu faço uma graduação de música para outra música, né, um pupurri, eu crio um novo canal de áudio, certo? E adiciono a música a partir daquele momento. Se eu uso vírgulas sonoras, eu crio um canal de áudio apenas para as vírgulas sonoras. Por que, pessoal? Por que eu faço isso? Caso depois do processo finalizado do trabalho, a gente vai ouvir o nosso trabalho, nossa conclusão, e aí caso a gente sinta que precisa mudar alguma coisa, digamos, a altura da cortina musical, a gente percebe que tem um erro na voz de algum participante, a vírgula sonora acabou entrando em cima de alguma fala, ou fica muito tempo em silêncio, a gente consegue se guiar apenas pelo visual.
a gente pode procurar o ponto exato e modificar, mexer, consertar, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Nós temos aqui um canal de áudio. Eu sei que é a mesma linha, mas o que importa é o exemplo, né? Aqui nós temos o momento que eu falo. Certo? Então, a gente vai adicionar agora uma vírgula sonora. A gente vai vir aqui. Eu tenho aqui uma pasta com alguns efeitos sonoros. Então, a gente clica e vamos arrastar para dentro do projeto. E a gente bota no momento que a gente vai querer. Então, aqui nós temos o momento que a gente precisa. A gente vai arrastar. A gente pode tirar o som aqui. E aqui, como eu falei, a gente pode mexer no som gradualmente de todo o canal. Gradualmente não, perdão. Contínuo. A gente vai baixando, ó, conforme a gente vai querendo. Então, cada vez que a gente adiciona, no caso, esse é o meu método de trabalho. Eu adiciono uma vírgula sonora e a gente consegue se guiar apenas pelo visual. Eu sei que cada canal, quem está falando, certo? E eu posso sempre mexer. Vou dar um exemplozinho aqui, ó, onde eu vou criar dois canais. Para manter a sincronia dos áudios, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu seleciono os áudios que eu vou trabalhar, né? Nós temos dois áudios. Como exemplo aqui, cada canal é uma pessoa falando. Eu seleciono os dois e clico no botão G no meu teclado. Isso faz com que cada vez que eu fizer um corte, veja bem, selecionei o áudio de baixo, ele vai dar um corte em ambos. Então eu consigo limpar os dois, e quando eu for manipular, né, arrastar para o lado, veja bem, estou arrastando apenas um canal, e aqui quando eu for arrastar, eu vou arrastar os dois. Isso ajuda para mim sempre manter os canais em sincronia, né? A partir do momento que eu faço sincronia. Lembra que lá no começo eu falei que eu uso um backup? Pois bem, aquele backup eu também trago para a mesa de edição. Lá vai conter todos os áudios dos participantes. Então eu consigo sincronizar cada áudio a partir daquele lá, no momento que cada um fala. E aí eu seleciono os áudios, clico no G, agrupo eles, então eu posso mexer sem problema. Ah, mas eu preciso fazer uma modificação onde um deles eu preciso arrastar porque alguém falou em cima de alguém. Não tem problema. A gente vai selecionar onde a gente vai querer cortar, caso a gente queira cortar. Vamos aqui, ó, dar um exemplo aqui, a gente corta aqui, esse áudio ele continua agrupado, certo? Vamos ali, ó, continua agrupado. A gente afasta ele, e aqui, pois bem, continua agrupado, porém eu quero que esse áudio vá para a esquerda enquanto esse se mantém aqui. Então eu vou selecionar o áudio que eu quero modificar, né? Digamos que a gente tenha 3 canais aqui, a gente quer manter os 2 últimos ainda agrupados, então a gente seleciona aquele que a gente quer modificar. Clicamos no teclado na letra U, que vai funcionar do mesmo jeito que eu falei antes, quando a gente quer separar um vídeo de um áudio, para manter só o áudio. A gente clica na letra U e pronto. Esse canal aqui está liberado. Esse canal está liberado.
Aqui a gente continua com ele agrupado. E a gente pode afastar ambos os canais sem ter problema. E aí a gente tem o efeito final. Então, o importante também lembrar que aqui nós temos uns comandos. Veja bem, eu estou com essa aqui, ó, a ferramenta de edição normal acionada. Ela vai permitir que eu selecione, né, e faça os cortes. Mas temos outras ferramentas. Nós temos essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta que eu costumo usar, Time Scratch Compression Tools. O que ela vai fazer? A gente está com ela selecionada e a gente consegue fazer esse efeito aqui. É o efeito Snyder Cut, né? O efeito câmera lenta. Mas também a gente consegue fazer esse efeito aqui. Exatamente, a gente consegue fazer com que o áudio fique mais rápido. Viu? Esse aqui é o efeito onde a gente consegue trabalhar com a velocidade do canal. Aqui a gente tem outros que é compressão, mas veja bem, a gente consegue arrastar os espelhadamente, né? A gente corta um e aumenta o outro. Esse trabalho aqui não é desnecessário porque a gente consegue fazer o mesmo serviço com a edição normal, onde consegue suprimir ou passar para cima do outro canal, né? Temos aqui também um efeito que a gente pode usar, né? Aqui, quando a gente usa um sobre o outro, né, em canais separados, ele vai usar os dois áudios, certo? Quando a gente usa sobre o mesmo canal uma voz sobre a outra, ele cria um efeito fade out e fade in, que é quando um som aumenta e o outro diminui. Então, ou seja, ele vai aumentar e diminuir. A gente pode fazer isso manualmente também, certo? Sem precisar passar um canal para cima do outro. Aqui nós temos a linha onde o áudio que está sendo executado vai diminuindo ao ponto que o outro vai aumentando. Mas, como eu falei, a gente pode fazer esse processo manualmente, clicando com a ferramenta normal, de edição normal. A gente vai vir aqui no finalzinho de cada corte e procurar esse efeito aqui, ó, onde a gente consegue criar um efeito fade in, fade out manual e com a duração que a gente precisar, certo? A gente consegue aí arrastar por quanto tempo a gente precisar e for necessário, certo? Trabalhamos como a linha de volume. Depois do projeto feito, né, nós temos aqui o renderizar. Basicamente a gente vai clicar aqui no renderizar, é o processo final, né? Aqui nós temos os formatos. Aqui eu tenho formatos pré-definidos, certo? Mas aqui a gente tem muitos formatos. Aqui são os meus favoritos, certo? Porém, nós temos aqui os que coincidem com o tipo de projeto. Quando a gente for fazer um projeto de vídeo, por exemplo, ele vai selecionar apenas projetos com o formato que a gente separou lá, que a gente enquadrou. E no caso aqui é só áudio, pode ver que não tem imagem, ele já me separa
os canais mais adequados, né? Esse aqui é o mono. O que acontece? Ele não é adequado porque eu estou usando muitos canais, então ele me libera para que eu faça canais separados. Deixa eu fechar aqui rapidinho. O que acontece? Eu posso querer, por exemplo, fazer um audiodrama ou até um programa normal. Eu não aconselho, mas porém há essa possibilidade, onde eu escolho onde cada canal de áudio vai tocar. Digamos que eu queira que a cortina musical toque nos 2 ouvidos do seu ouvinte. Então eu mantenho o centro de volumes, certo? Está no centro. E eu quero que o apresentador sempre toque no ouvido esquerdo. Então eu direciono para onde eu quiser. E o próximo convidado eu quero que apareça no ouvido direito. Eu vou selecionar. Eu posso fazer cortinas musicais, mensagens, qualquer coisa eu posso selecionar para que lado eu quero que a voz seja ouvida, né? Isso é um recurso interessante para quem vai fazer um audiodrama, né? Um livro ou uma audionovela, porque dá um dinamismo assim para o programa. Mas quando a gente vai fazer um programa com muitas pessoas falando, e em alguns momentos vão ter pessoas falando junto e sobre outras, eu não aconselho a fazer isso, porque é um programa de repente de 1 hora, 1h30 de duração, e são muitas vozes e sem uma ambientação. Isso pode trazer algum incômodo para o ouvinte, né? Dor de cabeça, ou dor de ouvido, ou até confusão. Então, quando é um programa normal, eu aconselho a usar todos os canais centralizados. Porém, como eu mostrei aqui antes, ele me libera um canal mono. O que eu uso esse canal mono aqui? Quando eu uso o Sony para gravar, o Sony Vegas para gravar a minha voz externamente, para ficar com uma qualidade boa, na hora de renderizar o arquivo, eu opto por Wave em formato mono, que quando eu for exportar depois para trabalhar no canal, ele não vai me trazer 2 canais de áudio, e aí me facilita muito na minha hora da minha edição. Porém, quando eu finalizo o programa, o projeto, e eu quero salvar ele antes de subir para os servidores, eu seleciono em formato de MP3 e assim escolho aqui, né, examino, escolho o nome e a pasta onde eu vou salvar o arquivo, e aí eu faço o processo de renderização, que ele vai fazer esse processo aqui, e logo em seguida tá salvo o meu projeto. Vamos lá. E está pronto o meu projeto renderizado. E agora, para vocês terem noção de como fica um programa na mesa de edição, com mais de algum convidado, mais de algum apresentador e mais alguns detalhes, eu vou mostrar aqui a edição do primeiro programa do Coletivo Som sob a Lei Aldir Blanc, né, que foi com Cilícia Santos, né, que vocês podem ouvir lá na página no site do Collective Arts, né, collectivearts.blogspot.com, ou lá no site oldnerd.com, ou através de algum agregador de podcast como Spotify, Google Podcast ou iTunes. Vocês podem ouvir o programa pronto. E aqui a gente vai mostrar o programa na mesa de edição. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 canais de áudio. Por quê? Nós temos aqui um canal de áudio
com uma voz, um canal de áudio com outra voz, um canal de áudio com a outra voz. A apresentadora número 1, a Patrícia Maciel, o apresentador número 2, esse que vos fala, Luciano Chaba, e a nossa convidada, Cilícia Santos. Então, aqui nós temos no primeiro canal de áudio, vamos dar uma abrindo um pouquinho, certo? Nós temos aqui no primeiro canal de áudio a base, né, a apresentação do programa sob a Lei Aldir Blanc. Nós temos aqui como é o nosso formato, né? Nós temos a leitura de uma poesia. Aqui vocês então visualizando aqui aonde é o trecho da poesia. Aqui nós temos o trecho da apresentação. E aqui nós temos a nossa introdução musical da nossa vinheta inicial. E a partir daqui, quem ouve o Coletivo Som já sabe que nós temos uma música de cortina musical. Essa música é diferente das outras, vocês podem perceber que ela tem muitos tons que baixam, que aumentam o volume. Então eu tive todo o trabalho de editar essa música para ela sempre ficar audível, né? Então aqui nós temos o trecho da música escolhida pelo convidado, e aqui nós temos na abertura do programa nós temos os créditos, certo? Então vocês podem ver aqui que eu tenho vários momentos que eu vou limpando e vou cortando e trabalhando, certo? Vamos dar uma ouvida rapidinho aí só para ver quem é que aparece primeiro. Aí, pelo momento é a nossa Patrícia Maciel aparecendo aqui. Quem nós temos agora aqui? Aí, aqui nós já temos o nosso segundo apresentador, né? E aqui agora aqui nós temos a Cilícia. Então, se eu tiver, né, depois do projeto finalizado, renderizado, e eu tiver ouvido o projeto, eu posso perceber que faltou alguma coisa. Alguém falou sobre alguém, ou a música está atrasada, ou que no caso aqui, ó, a gente faz a edição da música, né? Deixa a cortina musical inteira. E aí eu percebi, né? Na verdade não foi eu, vou dar créditos aí pro Jorginho, que ele ouviu que a música em alguns momentos sumia, né? Quando alguém estava falando. E aí eu percebi que é realmente em alguns tons que a música fica mais baixa. O que eu tive que fazer? Eu tive que, com aquela linha de áudio que a gente pode ir modificando, criando pontos, certo? Como eu falei antes, eu tive que trabalhar em cima disso, né? Então, alguns momentos também o som, mesmo passando no Levelator lá, o canal de áudio, alguns momentos aí ele fica mais baixo, né? Algum problema que a pessoa falou longe do microfone não foi o suficiente para o Levelator, eu tenho que fazer manualmente. E aqui nós temos esse processo aqui onde eu crio pontos, onde eu aumento, onde eu diminuo. Tudo vai depender da minha necessidade. Mas eu só vou ter certeza depois de ouvir e perceber isso. Então, por que eu separo em canais? Porque eu sei exatamente quem eu preciso modificar. Se eu preciso modificar a Patrícia, se eu preciso modificar o Luciano, se eu preciso modificar o participante, o convidado, ou a música, né? Então eu sei exatamente. Inclusive até na minha vinheta pode ser que eu tenha atrasado ela, então eu posso modificar, né? Então fica tudo separadinho. Isso aqui é entre 3 convidados e cortina musical e abertura. Se eu tivesse um quarto participante, teria, se ele fosse gravado em canal separado, né, tem esse detalhe, eu teria mais um canal de áudio. E caso eu tivesse vírgulas sonoras, eu teria mais um canal. E caso a música se modificasse e fosse a minha necessidade, eu poderia colocar cada música
em um momento diferente. Então vai tudo depender da minha necessidade e da minha prioridade e compromisso na hora de fazer a edição. Aqui vocês estão vendo o projeto finalizado, certo? E a princípio é isso, né? Outros detalhes, outras ferramentas, outros cortes, a gente pode aos poucos aprendendo. E esse é o Sony Vegas, é o programa que eu uso para edição. E tudo vai depender da sua necessidade. Vocês podem sempre estar pesquisando plataformas novas, porque isso sempre está vindo à tona aí com novos programas de edição. Hoje pode até os servidores onde a gente coloca o nosso programa nos fornece às vezes ferramentas online para edição. Para o próximo programa a gente vai fazer aí uma parte agora sobre capas, né? A capa do podcast, que também é muito importante, e vamos falar justamente disso que eu acabei de falar, de servidores e usar agregadores de podcast. E também vamos tocar um pouquinho, né, uma ideia sobre divulgação e a publicidade que a gente pode fazer em cima do podcast. Era isso? Um abraço e até a próxima.